Olá pessoal, eu venho através desse vídeo ensinar como se faz uma confissão de fé aceitando Jesus Cristo como Salvador. Aqui na Bíblia Sagrada, vamos conhecer um pouquinho dessa história. No capítulo 2 e o versículo 16 e 17 do Gênesis, está escrito que quando Deus fez o homem, Deus deu uma ordem para o homem dizendo: não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim, porque no dia que dela comer, certamente morrerás. E aqui no capítulo 3 do Gênesis, está dizendo que o homem comeu do fruto, o homem desobedeceu, não é? Então, pela a desobediência do homem, entrou o pecado no mundo. O que é o pecado? É a independência própria sem Deus. O homem tornou-se independente sem Deus. E quando nós nos tornamos independentes sem Deus, pecamos. Porque a palavra de Deus diz uma coisa e a gente, com a independência da gente, faz aquilo que a gente quer e está errado. Porque o autor da vida é o Senhor Deus, é Yahvé, e ele deixou o manual da vida, que é a Bíblia Sagrada, que é a palavra dele. Sair da palavra dele é perigoso. Ele disse: certamente morrerá, né? Se comer do fruto que ele estava proibindo comer, morreria. E o homem foi lá e comeu, morreu. Mas o Eterno é misericordioso, ele nos ama, ele nos fez a sua imagem e a sua semelhança. E quando ele diz: não coma desse fruto, ali era a oportunidade para o homem obedecer a Deus e para o homem sair do estado de criatura para o de filho, pela obediência e receber as bênçãos de Deus, não é? E ali também era a oportunidade que Deus tinha para mostrar para o homem que o homem era livre, que o homem tinha o poder de decisão. Quando uma pessoa tem o poder de decisão, é necessário ela passar por uma escolha, por uma tentação, para ela agir, para ela reagir, para ela fazer escolha. Ao contrário, você não tem o poder de decisão. E ali foi o momento em que Deus teve de provar para o homem que o homem tinha o poder de decisão, quando Deus disse: não coma desse fruto. Ali realmente estava Deus mostrando que o homem tinha o poder de escolha. Só que o homem usa esse poder de escolha para se tornar independente sem Deus. Não podemos sermos independentes sem Deus, né? Temos que andar sob a orientação dele, sobre a vontade dele. Como o homem pecou, como vemos aqui no capítulo 3 do Gênesis, do versículo 1 ao 7, vemos aí como o homem se tornou independente, né, por conta própria, e trouxe o pecado para todos nós. Aqui no capítulo 3 de Mateus, no Novo Testamento, o grande sacerdote e profeta e precursor de Cristo, o João Batista, né, ele inicia o evangelho aqui dizendo: arrependei-vos. João Batista apareceu no deserto da Judéia pregando o arrependimento com a confissão dos pecados, e João batizava as pessoas no Rio Jordão. Esse batismo com água era um ato representativo do arrependimento. Aqui diz no versículo 6 que todos iam ter com João Batista confessando seus pecados e eram assim por ele batizados. Como? Confessando os pecados, se arrependendo deles. Por isso que João Batista não quis batizar Jesus, porque Jesus não tem pecado. Mas Jesus diz que veio para cumprir a justiça, a qual? A de assumir nossos pecados ali no Jordão, se batizando, assumiu ali nossos pecados e o compromisso de morrer por eles lá na cruz, ou seja, de fazer a expiação com sangue lá na cruz e nos tornar livres. Então, como é que se faz uma confissão aceitando Jesus como Salvador? Diante do que vemos aqui na palavra de Deus, a confissão verdadeira é a seguinte: é você chegar para Deus e dizer: Deus, eu reconheço que eu sou um pecador. Eu reconheço que eu sou um independente de Ti. Eu tenho minha independência própria. E nessa independência eu cometo muitos pecados. Eu me arrependo dessa independência própria que recebi de Adão. E me arrependo de todos os pecados que essa independência me causou, que me fez pecar. Eu me arrependo de todos os meus pecados. E você tem que saber quais são os pecados que você tem cometido. Você se arrepende deles
e confessa esses seus pecados a Deus, e também você reconhece, você diz a Deus também: Pai, eu também reconheço que Jesus Cristo é o teu Filho, é o Messias Salvador que veio para me salvar. Eu reconheço que ele se batizou no Jordão sem ter pecado algum, mas se batizou assumindo meus pecados. Eu reconheço que o batismo de Jesus foi uma obra vicária dele, foi por mim. Ali ele assumiu meus pecados e o compromisso de fazer a expiação com eles e deles com seu sangue lá na cruz. Eu reconheço que Jesus só pôde fazer a expiação dos meus pecados na cruz porque lá no Jordão ele os assumiu. Reconheço que Jesus ressuscitou dos mortos e que ele está vivo nos céus, representando aqueles que crê nele. Essa é a verdadeira confissão. E aí você diz: me aceite, Pai, como teu filho, de Jesus. Amém.